Então, esse mantra, ele vem dos Upanishads, né, que são a conclusão dos 4 Vedas e representam o ápice do conhecimento espiritual da Índia, né, por volta de 800 a 500 anos antes de Cristo. E o que são os Vedas? Os Vedas, eles são os textos mais antigos e sagrados do hinduísmo por cerca de 2000 anos antes de Cristo. Eles são divididos em 4, tá? Rigveda, Samaveda, Ayurveda e Atharva Veda. Você pode ver, ó, o Rigveda ele trata de temas sobre astronomia, matemática, filosofia. O Samaveda sobre recitação litúrgica, fundamentos para cerimônias ritualísticas. O Yajurveda ele contém fórmulas para sacrifícios e as primeiras menções a práticas médicas. E aqui o Atharva Veda, né, um compêndio de tudo isso e contém os primeiros fundamentos do Ayurveda e da medicina tradicional indiana. Então, o Atharva Veda é a ciência médica que fala sobre o diagnóstico, métodos para identificar desequilíbrios físicos e mentais, fala sobre tratamento, fórmulas herbolísticas e procedimentos terapêuticos detalhados, prevenção, práticas diárias de Dinacharya, que é onde nós vamos falar hoje, sobre o que nós vamos falar hoje, para manter a saúde e a vitalidade. Tá bom, som? Aí atrás? Tudo bem? Mais alto? Tá. E longevidade, técnicas para prolongar a vida. Imagine, então, esse conhecimento foi escrito há 5.000 anos antes de Cristo. Como? Através da observação do universo e do corpo humano. O que as pessoas faziam? Levavam a tais sintomas e geravam tais doenças. Então, o que é a Ayurveda? A Ayurveda é a ciência da longevidade, né? É uma medicina holística que considera corpo, mente e espírito em conexão com o universo e ela é, em primeiro lugar, preventiva, para a gente manter a saúde que já temos, né? Depois preventiva, para prevenir as doenças e curativa também, mas a base do Ayurveda é a manutenção e a prevenção da saúde. Então, compreendendo os doshas, que é aquele, né, essa teoria que a gente falou. Os doshas, por que eles são importantes? Porque eles influenciam a nossa saúde física, mental e espiritual. Por isso que a gente está aqui hoje, né, trazendo esse tema. Do nosso comportamento diário. Então, basicamente, Vata, Pitta e Kapha, são só 3. Tá? 3 doshas que são energias vitais que nós encontramos no universo que estão também no nosso corpo. Por exemplo, o Vata, ele é ar e éter aqui, né? Ó. Vata, ar e éter. Então, é predominantemente os elementos da natureza ar e éter. Pitta é fogo e água. E Kapha é terra e água. O Vata, ele é responsável pela criatividade, pelo movimento. Por exemplo, no universo, o movimento como? O movimento das águas, né? Das moções. No corpo, a criatividade, a leveza, relacionada ao sistema nervoso, a flexibilidade. Pessoas que têm Vata mais predominantemente, a gente vamos identificar hoje aqui, tem mais uma tendência à ansiedade e à variabilidade. O Pitta, ele já é responsável pela transformação. Veja bem, no universo, onde é que nós temos? No Sol, nos vulcões, né? Então, no corpo, como que ele é representado? Através do fogo digestivo, do metabolismo, da inteligência. A pessoa de Pitta, ela é um pouquinho mais esperta, mais rápida. Ela governa a digestão e são pessoas mais determinadas e focadas. E o Kapha é responsável por estrutura, estabilidade e nutrição. Onde que nós temos Kapha? Terra e água? Nos oceanos e na própria Terra, né, em si. Então, responsável pela imunidade e força. Então, são pessoas mais calmas e compassivas, em linhas gerais, ok, pessoal? Então, cada dosha influencia o nosso bem-estar físico, padrões de pensamentos, equilíbrio emocional e comportamento diário. Olha só. Como identificar o seu dosha predominante? As pessoas do biotipo Vata, elas são mais altas e magras, têm uma pele mais seca, né? Elas têm um corpo mais slim, assim, tipo Gisele Bündchen. A pessoa de Pitta é uma estatura mais baixa, mediana, e é um pouquinho mais forte, mais musculosa, ó, né? Tem os músculos bem salientes
e não é tão alto, e tem uma pele mais avermelhada também, em linhas gerais, tá? E o Kapha já é uma estrutura que nem a minha, assim, ó, mais larga, né? Mais pesado. Qual que é o melhor? Não existe, não tem o melhor. Um complementa o outro, e nós temos os 3 doshas dentro do nosso corpo. Não pode, mas predominantemente sempre vai ter um ou 2, ou em equilíbrio. Então, como identificar o seu dosha dominante? O Vata, corpo magro, seco, pele seca, movimentos rápidos, sono leve, criatividade, abundância, tendência ao frio, tendência à insônia, se tem alguém aqui que tem. Pita, corpo médio, pele quente, metabolismo forte, fome intensa. Tem gente que não pode comer uma refeição. Então, é mais pita. Tendência ao calor, à irritabilidade. Kapha, corpo encorpado, pele oleosa, movimentos lentos, um sono mais profundo, uma pessoa mais pacienciosa. Tendência ao apego. Ok. E como que nós vamos linkar isso ao nosso dia a dia? Alguém aqui já ouviu falar do ciclo circadiano dos doshas? Opa, legal. Então, o nosso corpo, ele segue um ritmo natural que influencia a nossa saúde e o nosso bem-estar, que é o ciclo circadiano, que é um relógio interno que regula os nossos processos físicos e mentais ao longo das 24 horas do dia. Então, os 3 doshas, eles são as energias fundamentais que governam as nossas funções corporais e estados mentais, e a sincronização natural dos doshas com o ciclo circadiano, quando eles estão alinhados, nós experimentamos equilíbrio completo e uma saúde mais vibrante, mais energia. Então, o ciclo circadiano, o ritmo natural do corpo, ele controla padrões de sono e vigília, regula os nossos horários naturais de sono, despertar, promovendo descanso reparador, hábitos saudáveis, atividades alinhadas com o ciclo natural do corpo, otimizam a nossa saúde, a nossa energia diária. E os ritmos naturais, nosso relógio biológico interno sincroniza funções corporais importantes com os ciclos da natureza. E o que é a Dinacharya, que é a rotina sagrada de autocuidado e saúde? Essa é uma prática ayurvédica que está alinhada com esses ciclos naturais. Então, desde lá de 5.000 anos antes de Cristo, eles já tinham observado isso e, né, sugerem para nós que a gente, para que estejamos em equilíbrio com o nosso corpo, a nossa mente, para que possamos fazer essa conexão com o divino, a gente precisa estar alinhado. Como é que eu estou com dor de barriga ou com dor de cabeça? Como é que eu vou conseguir fazer uma oração em paz? Como é que eu vou conseguir fazer uma meditação? Como é que eu vou me conseguir conectar? Então, é por isso que a gente está trazendo hoje aqui esse tema. Então, o que seria uma rotina diária sagrada? Conjuntos de práticas alinhadas aos ciclos naturais que transformam as atividades cotidianas em rituais de autocuidado, né? Para que estejamos em harmonia com a natureza, equilibrando os doshas dentro do nosso corpo, seria a estabilização dessas energias do nosso corpo, porque elas se regulam de acordo com as estações do ano, com o horário do dia, de acordo com aquilo que nós comemos, de acordo com aquilo que nós fazemos, com as influências externas também. Então, a ideia aqui é que tenhamos uma vida preventiva, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Então, isso tudo traz, né, fortalece o nosso sistema imunológico e dá vitalidade através dessas práticas consistentes. Então, são práticas consistentes, né? Então, segundo o Ayurveda, os horários dos doshas, lembra que o Kapha é aquele que nem eu, né, o mais curtinho, mais denso? O horário de Kapha no universo é esse, é das 6 às 10 da manhã. Então, às 6 e às 10 da manhã é um momento de estabilidade e nutrição, que é ideal para práticas de exercícios físicos e um café da manhã mais leve. A gente não acorda assim de manhã, quem acorda depois das 6 horas, às vezes sem energia, cansado. Por quê? Porque tem a ver com o horário do dosha no universo. Esse horário nos traz essa energia de procrastinação, de lentidão. Então, eu vou falar sobre isso, mas gente, não vou adiantar. O Pitta, o horário do fogo, é o pico do metabolismo e da digestão, o melhor momento para a refeição principal do dia. Então, nessa hora, a gente deveria fazer uma refeição
refeição mais pesada. Por quê? Porque o meu fogo digestivo, de acordo com o sol apino, ele está forte, ele está fortalecido. Então a gente vai digerir melhor, e digerindo melhor a gente vai gerar nutrientes para o nosso corpo e gerar tecidos mais saudáveis. Porque quando a gente não tem uma digestão fortalecida, a gente digere parcialmente, muitas toxinas ficam no organismo. Então essas toxinas também nos trazem desequilíbrios. E o horário de Vata, das 14 às 18, é um momento de criatividade e movimento, porque Vata é leve, é criativo. Depois vocês podem aprofundar mais também, fazendo alguma busca na internet, tem muita informação aqui, é só para dar assim, trazer uma ideia, né? Para depois, quando você for pesquisar, já saber do que se trata. Mas cada dosha, ele tem suas qualidades. E depois volta tudo de novo, ó. Começa das 18 às 22 também, que aí é um horário de desaceleração, ideal para uma janta leve e preparação para o sono. Então, qual que é a indicação? Como é que a gente pode fazer para ter um dia mais energético, né? Mais equilibrado com o ciclo circadiano e com as energias do universo? O ideal sempre é acordar antes das 6 da manhã. Por quê? Porque ele é um horário Vata, né? É o horário Vata. Depois aqui, ó, antes daqui de Kapha, vem o Vata aqui, ó, das 2 às 6 da manhã, né? Por quê? Porque o Vata, ele é mais entusiasmado, ele é mais ágil do que o Kapha. O Kapha já é uma pessoa que é uma pessoa mais lenta, mais estável. Qual que é o melhor? Não existe melhor. Existe o que é o que é. Tá? Mas para a gente ter um dia mais produtivo, é melhor acordar às 5:30 da manhã, que a gente vai ter mais energia do que acordar às 6 horas da manhã. Faça um teste e me manda uma mensagem no WhatsApp. Então, aqui, acordar antes do sol, já falamos, né? Outra dica, fazer uma gratidão consciente, né? Primeiros pensamentos do dia dedicados ao agradecimento, estabelece um tom positivo para o dia também, antes de acordar, quem sabe, lá na cama ainda. Só gratidão por estar vivo, respirando, sem aparelhos e poder levantar da cama sem ajuda, né? Então a gente tem muito que ser grato. E aqui nesse momento também eu trago uma intenção consciente. Hoje eu quero que meu dia seja assim, eu desejo que hoje eu realize tal coisa, hoje eu vou conseguir fazer tal coisa. Se não conseguir, não tem problema, mas houve uma intenção. A gente vai colocando isso no dia a dia. O que importa não é a chegada, é o caminho, é o processo. E movimento. Fazer alguma prática diária para estimular a dopamina, né? Fazer exercícios em casa, yoga, caminhada de bicicleta, ir para a academia. O melhor horário para exercitar é de manhã. Outros rituais matinais que são para todos, todo mundo deveria fazer. Limpeza da língua, porque à noite a gente coloca para fora as toxinas, né? E na língua de manhã, se vocês olharem, às vezes ela está bem branca. Aquilo ali são toxinas que o organismo liberou. Então a gente faz uma raspagem. Quem não tem o raspador de língua, pega uma colher e raspa. Não tem problema, tá? Mas é muito importante, tá? Porque ajuda a remover as toxinas acumuladas durante a noite. Outra prática importante, esvaziamento intestinal. Esse horário de manhã, quando a gente acorda, antes de fazer qualquer coisa, inclusive antes do banho, é o ideal para, né, fazer, e aos pés, né, fazer cocô, principalmente xixi é natural, mas cocô nem todo mundo faz nesse horário, mas a gente deveria se habituar a trazer isso para o organismo. Por quê? Porque é o horário da eliminação das toxinas. Assim como a gente limpa a língua, a gente limpa o intestino, né? E a gente limpa também os poros. Quando a gente sua, transpira na academia, a gente está limpando. Então, essa limpeza vai nos ajudar a gente a ter uma qualidade de vida durante o dia muito melhor. É importante. Eu tinha constipação, muitos anos. Tá? Aí, como é que eu fiz? Eu ficava lá sentada, esperando. Por quê? Porque às vezes a gente não tem tempo. Quem é mãe aqui sabe que às vezes não tem tempo nem de escovar os dentes, nem de fazer cocô. O organismo está me falando, mas não dá. Mas infelizmente isso é uma coisa que a gente tem que
tem que coordenar a logística, né? E aos pouquinhos tentando trazer, né, para esse horário aqui essa parte da desintoxicação, que é muito importante, porque senão a gente já passa assim, parece uma coisa travada, né? O dia já começa mal, aí já... Então, se a gente já faz essa eliminação assim, é outro humor. Higiene nasal, outra higiene, lavagem com água, morna e sal, especialmente benéfica para o clima seco de Brasília. Alguém aqui sofre de rinite, sinusite? Então, essa prática aqui é muito boa, vai ajudar a eliminar o kapha-dosha, sinusite um pouco, né? Assim, na maioria das vezes. Aí a gente vai eliminando naturalmente os doshas. Então, todas essas práticas é para equilibrar os doshas, né? Então, no caso da higiene nasal, principalmente por causa do kapha-dosha. E também gargarejar com óleo de coco ou gergelim, fazer um gargarejo com água na boca. Depois que escovou os dentes, vai ajudar a fortalecer os dentes, a gengiva, melhora a imunidade bucal. Porque, por exemplo, especialmente que é depois dos 40 anos, às vezes a gente precisa fazer um procedimento dentário e aí não tem densidade óssea. Né? Por quê? Porque o vata, que é ariéter, lembra das doshas, vata, ariéter, ele está em maior quantidade no nosso corpo. Então, essa prática aqui, do óleo, como o óleo é denso, ele vai entrar ali em nível celular e vai trazendo essa densidade óssea. Inclusive, a oleação é indicada para fazer em todo o corpo, né? Um óleo específico, ou até um creme corporal já ajuda, mas se for o óleo, melhor. Por quê? Porque o vata, ele fica nos ossos, o lugar dele, de onde ele se estabelece, principalmente no corpo, é nos ossos. Porque imagine se o nosso osso fosse um osso compactado. A gente não conseguia levantar a perna. Lembra que ele não conseguia caminhar, não conseguia se mover. Né? Lembra que o vata está relacionado ao movimento? Né? Então, o vata fica muito relacionado com as articulações. Então, essa prática da oleação é muito importante. E exercícios alinhados com o seu dosha. Para quem é vata, né? Ou está com o vata mais agravado, porque, por exemplo, eu sou kapha, mas o meu vata, eu sei que ele está agravado. Então, é ideal eu fazer alguns exercícios que vai me pacificar esse excesso de ar e éter no corpo. Então, o que é indicado nesse caso? Yoga, uma caminhada na natureza. Então, a pessoa está se sentindo ansioso, que ansioso é ansiedade, é uma característica de agravamento de vata. Vamos caminhar na natureza, vamos respirar. Então, são práticas simples que a gente sabe que pode fazer, mas às vezes a gente não se dá conta que pode fazer. Isso acontece também. Então, a ideia aqui também é trazer coisas, é verdade, eu já sabia disso, mas eu não vou voltar a fazer, porque a vida vai passando e a gente vai passando também, né? Então é um momento de, quem sabe, depois vou fazer uma sugestão, né? A gente tentar implementar algumas coisas assim, com essa consciência. Pitta, exercícios refrescantes não competitivos. Por quê? Porque o Pitta, ele é fogo, né? Então ele tem uma natureza competitiva. Aquela pessoa que adora competir, isso é ruim? Não é ruim. Né? Mas se em excesso a pessoa fica competitiva quando ela vê, ela tá demais. Né? Então o que é bom para fazer? Ficar nervoso, né? Ficar nervoso, o Pitta é mais nervosinho. Então o que é bom fazer? Uma natação, porque o Pitta não é fogo. O que é o contrário do Pitta? Não é água? Então a natação, esse é um exercício que vai ajudar bastante a pessoa ficar mais tranquila. Sai uma aula de 1 hora de natação, o Pitta sai leve, sai tranquilo. O kapha, exercício. O kapha é aquele dosha que é lento, estável, é procrastinador. Então o kapha tem que dar uma estimulada melhor para ele sair dessa energia mais tamásica, né? Então, o que é bom para cá? Corrida, aeróbica,
uma dança, um crossfit. Claro, né, gente? Sempre isso aqui é uma ideia conceitual. Mas cada indivíduo é um indivíduo e a gente tem que considerar isso, o tempo, o lugar e as circunstâncias que ele está vivendo. Por isso que o Ayurveda ele tem um atendimento muito personalizado. Ele é bem personal. Então, por exemplo, não adianta, eu sou cafa, eu vou correr, mas eu estou com o joelho estourado. Não, tem que ter essa consciência. Eu não sei se você está com o joelho estourado ou não, é claro que não vai fazer bem. Né? Então, aí, se tem alguma dúvida, entre em contato aí que a gente ajuda a dar ideias de como organizar essas ideias. E outra coisa que é também indicado para todo mundo é a respiração, né? Existem vários tipos de respiração, como a respiração alternada, a respiração da abelha, a respiração oceânica. Então, depois eu posso passar para vocês esse material, que depois vocês podem pesquisar na internet, né? Para ver. Então, a respiração alternada, Nadishodana, ajuda a equilibrar os 3 doshas, Benefícios: purifica os canais energéticos, os nadis, acalma a mente e equilibra o sistema nervoso. Todo mundo pode fazer. Tem outra respiração também, que é a respiração 4-4-4. 4-4-4-4. Inspira em 4, segura em 4, solta em 4, segura em 4. É simples. Antes da gente começar uma atividade, né, quer se concentrar, faz uma respiração 4-4-4, traz mais consciência. Respiração da abelha, indicada, reduz pita, reduz vata, pode agravar kapha se efeito em excesso. Reduz a raiva. Às vezes a gente está com aquela raivinha, né? Faz uma respiraçãozinha, já vai ajudar. A ansiedade, a insônia, promovendo o relaxamento, clareza mental. Respiração ujjayi, equilibrar vata e kapha, pode agravar pita se praticado em excesso. Essa aqui já aquece o corpo, porque vata e kapha, eles são, ao contrário do pita, frios. Né? Então, ele já levanta. Agora, se fizer, uma pessoa que é pita fizer essa respiração, ela pode ficar com o pita mais agravado. Então, o conceito é assim, se é frio, se está com muito frio, aquece. Se está muito pesado, faz alguma coisa que vai te tornar leve. Então, se está com gastrite, está com, por exemplo, né, trazendo um exemplo, com refluxo, o que a gente faz quando está com refluxo? Toma um antiácido. Então, nesse mesmo conceito que o Ayurveda trabalha, né? Significa Samaya Vishisha Siddhanta, é o nome da teoria. Aqui tem o passo a passo da respiração, que a gente não vai falar agora, né? Depois cada um faz na sua prática. E nutrição consciente, porque os 3 pilares do Ayurveda são sono, alimentação e controle dos sentidos. O sono todo mundo sabe que é super importante, né? Porque ele é restaurador. Mas adianta dormir num horário que o corpo não está pronto para restaurar? Não adianta. Lembra do ciclo circadiano? O horário que a gente deveria dormir era deitar-se até as 10 horas da noite. Então não adianta deitar às meia-noite e dormir até as 9. Não vai restaurar como se tivesse deitado antes das 10 ou às 10. A gente precisa desse horáriozinho antes da meia-noite para o corpo se regenerar. Bom, o que é indicado? Frutas e alimentos frescos da estação. O que acontece? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente pode produzir qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer estação do ano, aí a gente vai no supermercado, aquilo chama os olhos e a gente compra. Mas isso não está trazendo as qualidades que são, porque lembra que eu falei que os doshas eles mudam com a estação do ano, eles mudam com o dia, né? Durante o dia. Então, as frutas da estação, elas têm os nutrientes e os minerais necessários para aquela estação do ano. Mas, por exemplo, então, o ideal é comer coisas que produzem aqui no Cerrado. Se a gente está vivendo aqui no Cerrado, a gente tem que comer coisas que estejam nascendo naturalmente no Cerrado nessa época do ano. Então, só é um trabalho, né? Exige fazer uma pesquisa.
mas isso nos ajuda a ficar mais alinhado. Por quê? Porque ajuda a equilibrar naturalmente os doshas. Naturalmente os doshas. Grãos integrais leguminosas, uma base nutritiva e sustentável para todas as refeições. E aqui, ó, as especiarias digestivas. Isso aqui é tão fácil, dá para encontrar em qualquer supermercado. E se a gente não encontrar os alimentos frescos da estação, a gente pode usar essas especiarias aqui, que vão pelo menos nos ajudar na digestão. Então, fazer uso de cominho, coentro, gengibre, açafrão, cardamomo, todas são digestivas. E uma teoria muito importante na Ayurveda é o Agni, que é o fogo digestivo. O fogo digestivo fortalecido gera tecidos saudáveis para o nosso corpo. Então, tudo começa na nossa digestão. Se come e fica com refluxo, se come e fica pesado, se come e, enfim, tem alguma sensação de que não está digerindo legal, tem que olhar para isso, não deixa gravar. Porque o que acontece com os doshas? Imagine um copo, né? Eu estou enchendo de água aquele copo. Então, naturalmente, ele está 1/3 só. Aquilo ali a natureza, né, do copo, assim, quando a gente vai servir, não serve um copo cheio para uma pessoa, né? A gente serve um copo bem servido, mas, né, não até a borda. Aí o que acontece? Se eu continuar enchendo água, ele vai acumular até a borda, né? Então, imagine que isso é o dosha. Então, ele está acumulando. Aí, se eu continuo alimentando o dosha, ele vai transbordar. Então, a mesma coisa é no nosso corpo. Existe uma quantidade natural daquele dosha no nosso corpo, que isso é normal. É que nem, por exemplo, o exemplo da cobra. A cobra, ela tem veneno dentro de si, não tem? Mas ela vive bem. Então, os doshas é como esse veneno. E nós somos como a cobra. A gente vive bem com os nossos doshas. Agora, se eu estimular demais aquele dosha ali, ele já vai se tornar um veneno para mim mesmo. Né? E hidratação consciente, água morna, chás, ervas alinhados com o seu dosha. A Ayurveda traz um conceito em relação à alimentação que deve-se beber água quando se tem sede, ponto. Aí tem pessoas que vão beber para mais, tem pessoas que vão beber para menos. Né? Então, isso de acordo com a Ayurveda. A gente sabe que na nutrição moderna, eles dizem 10% por questão corporal, ou 3 litros, 2 litros, 5 litros d'água. Aí, o que vai, como é que a gente vai saber o que fazer? O bom senso, porque a água, se a gente toma em grande quantidade, ela também baixa o nosso corpo digestivo. Lembra que eu falei que o Agni, ele é um conceito muito importante que a gente tem que estar... Imagina que aqui dentro tem uma fogueira, essa fogueira tem que estar sempre acesa. Onde o Agni, na verdade, é a vida. Quando o Agni vai embora, não tem mais vida. Então, a gente tem que alimentar a nossa fogueirinha todo dia, né, botar uma lenha certa, na quantidade certa, para que ela não fique de mais e nem de menos. E aí, quando a gente consome muita água, a gente às vezes vai... É essa coisa. Afoga, apaga a fogueira. Né? Então, a gente toma uma água e se percebe, ainda estou com sede? Sim, tomo mais um gole. Mas não toma guti-guti, né? Sem consciência. Vai tomando. Ah, mas eu estou com muita sede. Não, toma água, não tem problema tomar água. Mas tem que ser de acordo com a autopercepção, fazer essas avaliações, né? Antes de beber. Não porque disseram. Horário ideais para as refeições. Das 7 às 8 da manhã, ou até um pouquinho mais tarde, né? Para pessoas que são Pitta e Kapha, fazer uma refeição leve, né? E uma pessoa que é Vata, fazer uma refeição mais pesada, de manhã. Por quê? Porque o Vata, ele é arieta, lembra que ele é leve, né? Então, é bom trazer essa densidade para o Vata, para que ele não fique tão ansioso, para que ele não fique, assim, exacerbado. Quando ele vê, ele está girando, está 1000 por hora, né? 1000 Hz. Mas, às vezes, isso não é bom, porque a gente tem que estar no ritmo, né,
no próprio ritmo e no ritmo das pessoas. Às vezes a gente está muito acelerado e aí as pessoas à nossa volta não estão tão aceleradas, aí dá uma divergênciazinha ali às vezes, né? Então, almoço principal. A maior refeição do dia é um momento de pita, ideal para comer, né, para comer algo mais substancioso, por causa da digestão, já conversamos. E à noite, é claro, uma janta leve, né, uma sopinha. O Ayurveda recomenda uma sopa, coisas líquidas, assim, caldeados, né, um caldinho de carne, um caldinho de mandioca, uma sopinha de legumes, um cremezinho de ervilha. Vou comer junto com um pãozinho, que só como junto com um pãozinho, não tem problema. Não é o pão que vai engordar se você já praticou o dia inteiro coisas que te trouxeram equilíbrio, se você já trabalhou o seu Agni, se você já foi aos pés, se você já fez tudo. Não é a comida, são os outros conceitos. Ritual do pôr do sol, né? Para a gente ir baixando, lembra que das 18 até as 10 horas da noite é horário de Kapha, né? Kapha é mais lento, né? Já traz uma coisa mais relaxada, então é o horário que a gente também tem que ir baixando a nossa rotação, fazer higiene do sono. Alguém já ouviu falar do conceito de higiene do sono? Higiene do sono. Sim? Então, muito importante, isso aqui faz parte, ó. Acende uma lamparina, que é o símbolo da transição da luz para a escuridão, um momento de gratidão pelo dia. Alongamentos suaves, movimentos gentis para liberar as tensões acumuladas do dia. Preparação para o descanso noturno. E quem quiser pode ter um diário de gratidão, onde você registra 3 coisas por dia pelas quais você foi grato no seu dia, né? Cultiva o contentamento. Preparação para o sono rejuvenescedor. Não adianta só dormir, nós temos que ter um sono rejuvenescedor, porque o Ayurveda é a ciência da longevidade. E um dos 3 pilares da saúde, de acordo com o Ayurveda, é o sono. Então, cria um ritual noturno e consciente, aplique óleo nos pés, tenha um olhinho, passe um olhinho nos pés, beba um chá calmante, evite telas, prefira leituras tranquilas e durma preferencialmente antes das 22 horas. Agora, adaptações sazonais para Brasília. Aqui em Brasília, nós temos bem definidas essas 2 estações mais, né? Entre elas acontecem as outras, o verão, o inverno, o outono e o primavera. Então, na estação seca, que vai de abril a setembro, que daqui a pouco está começando, o que a gente tem que fazer? Óbvio, todo mundo já sabe, mas sempre é bom relembrar. Aumentar a hidratação, usar óleos corporais mais pesados, como gergelim ou coco, porque é muito seco, aumenta muito o calor. A diferença aqui, ó, entre o óleo de gergelim e coco é que o óleo de coco ele tem uma natureza fria, ele esfria o corpo. E o gergelim, ele esquenta o corpo. Mas, se tem uma pessoa que ela é pita, ela é fogo, mas ela está com o Agni dela comprometido, se ela usar um óleo de coco no corpo, vai fazer o mesmo efeito que tomar água em excesso. Porque ele é gelado também, ele é frio, ele é o oposto. Então, ele vai aumentar aquilo que já está diminuído. No caso, o baixo fogo digestivo, se aplica um óleo de coco, vai ficar ainda mais frio, ainda suprimir ainda mais a digestão, o fogo, o metabolismo, né? O metabolismo, na verdade. E prefira alimentos naturalmente úmidos, como frutas e vegetais cozidos. Por quê? Porque foram cozidos na água, eles absorveram. É melhor comer um vegetalzinho cozido do que um vegetalzinho seco na airfryer. Estação do ano chuvosa. Opte por especiarias aquecedoras, como gengibre, canela, reduz alimentos frios e pratique exercícios mais vigorosos para equilibrar a umidade externa. Agora, nessa estação de chuva que teve, alguém teve aqui sinusite, rinite, trancou a respiração, ficou congestionado? Então, por quê? Porque a gente está numa estação chuvosa. Então, aumentou a umidade do corpo. Então, aí, deu uma trancadinha no nariz, toma um chazinho de gengibre. Né? A gente naturalmente pode tentar se equilibrar.
E aqui, Dinacharya para crianças e idosos. O que a gente recomenda para crianças? Rotinas consistentes, brincadeiras na natureza, massagem suave de banho, histórias calmantes antes de dormir. Faz isso aqui uma semana numa criança, na outra semana ela é outra. Ela é outra, porque ela naturalmente vai ficando alinhada. As crianças também precisam desse tipo de cuidado. Adolescentes, foco em um sono adequado, geralmente gerenciamento de estresse através da respiração, alimentação regular e redução do tempo de tela. E os adolescentes eles também precisam dormir mais do que os adultos, né? Então a gente tem que deixar eles dormir. Se a nossa média de sono é de 7 a 8 horas, é normal que um adolescente precise dormir 12 horas, às vezes 10 horas, né? Porque ele está na fase pita, a adolescência está com os hormônios, né? Pode ver que quando sai espinha no rosto, aquilo ali é pita, é o metabolismo que está, né? No auge. Então o sono ele também vai trazer essa pacificação para o equilíbrio do metabolismo. Adultos, equilíbrio entre responsabilidades e autocuidado, gente, porque a gente foca nas responsabilidades e esquece o autocuidado, né? Adaptação às demandas profissionais, práticas preventivas consistentes. Não adianta fazer uma vez, duas. Claro, né? Vocês sabem, a gente tem que inserir isso no nosso dia a dia. E aí, esse é o desafio. Esse é o desafio. Pessoas mais de 60 anos, rotinas mais suaves, ênfase em práticas sociais, massagem regular, meditação, contemplação. E aqui, por onde começar? Aqui fica a sugestão, né? Passo simples. Faça em um mês, na primeira semana. Estabeleça horários consistentes para dormir, para acordar. Beba água morna no despertar, se quiser, né? Não muito, mas vai ajudar no intestino, já quem tem o intestino mais preguiçoso. Observe como se sente. Quem quiser fazer um diário do humor também, para ver como é que está se sentindo, e vendo a evolução das emoções e dos sentimentos. Semana 2. Adicione limpeza da língua e respiração consistente por 5 minutos. Experimente uma reflexão principal ao meio-dia, sim, isso aqui que a gente já faz, né? Mas também pode fazer a limpeza da língua, pode fazer aqui na semana 1, pode começar com a limpeza da língua, enfim, a ordem, quem vai decidir vai ser vocês, dentro da logística que vocês têm. E que tem à disposição, semana 3. Então, quer dizer, que você vai fazer por uma semana, uma coisa, que você vai fazer outra por outra coisa. Outra consistentemente uma semana, mas vai na semana 1 continuar mantendo na semana 2 e na semana 3, né? Então devagarinho a gente vai inserindo, mas sem deixar a outra coisa que a gente já começou a fazer para trás, né? Tem que ter consistência, mas aí para aplicar, pode ir aplicando cada coisa uma semana. Semana 3, automassagem 2, 3 vezes por semana, criar um ritual de preparação para o sono. Semana 4, alinhe exercícios com o seu dojo, experimente meditação leve, observe transformações sutis e vá se observando. A melhor coisa para se observar é notar, porque a gente esquece quando a gente estava mal. A gente não lembra que a gente tinha dor, que a dor de cabeça era recorrente, né? A gente esquece quando a gente melhora. Então aí, aqui que a gente vai fazer a observação. Nossa, mas é verdade, eu tinha cólica menstrual, a cólica passou. Não tem mais por quê? Porque essas práticas, elas depois vão se manifestar em todos os níveis, né, de interação que nós temos com a gente e com os outros também. A gente começa a ficar mais equilibrado até nas nossas relações. E é isso, pessoal. Então, se alguém tem alguma dúvida, por favor. A parte da nutrição que você falou, procura linkar, né? Sim. Tudo vegetariano. Olha, Não sei o efeito, vamos dizer, da alimentação que não seja vegetariana com relação aos deuses. então, tem outro conceito que é a quantidade, né? A gente sabe que hoje uma fonte de proteína é a carne. E a gente precisa comer proteína todos os dias. Mas se a pessoa, mesmo que seja carnívora, não come a quantidade de proteína necessária,
necessária, que precisa, ela também vai ter deficiência. Então a questão não é ser vegetariano ou não, é a questão da quantidade. Mas a base Do Ayurveda, ele é assim, porque cada pessoa tem uma necessidade. Então aí tem que ser feita uma avaliação e aí a gente vai ver se há indicação ou não. Mas se a pessoa gosta, se sente bem, vai de pessoa para pessoa, porque tem que ser feita essa adaptação para a nossa realidade, para 2025, para o Brasil, para o país que nós estamos, para a cultura que nós temos, né? Então, só para finalizar, mas aí a carne, ela é pesada, então às vezes ela traz um embotamento do intestino, então quem come, talvez come um pouquinho menos, se está sentindo alguns problemas de digestão, não precisa deixar de comer, mas diminui um pouquinho, ou come no horário do meio-dia, não deixa para comer à noite. Então, tem que ser feito considerar essas questões. Você respondi a sua dúvida? É o equilíbrio. A Ayurveda nada mais é do que bom senso, pessoal. Bom senso, mas aí a gente tem que parar, se observar, prestar atenção e ver. Por favor. Sobre o alho, cebola e o ovo. Tá. Então, o alho e a cebola, existem 3 categorias de alimentos, que são os alimentos no modo da bondade, os alimentos no modo da paixão e os alimentos no modo da ignorância. Né? Qual que é melhor? Não tem, porque cada um tem a sua especificidade. Eu preciso de certas coisas em determinada fase da vida, em outra fase da vida eu preciso de outras coisas. Então, por que não se recomenda comer alho e cebola? Por quê? Porque para quem, por exemplo, quem gosta de fazer práticas de meditação, ou quem quer mais foco e concentração, por eles serem alimentos no modo da paixão, eles são estimulantes, então eles interferem especificamente no equilíbrio das ondas mentais. Por isso que os yogis, as praticantes dos tipos de yoga, preferem não comer. Né? E assim, o alho, ele é pesado também. Ele é pesado, então não é todo mundo que digere. Alguém já comeu um alho e ficou conversando com o alho assim o dia inteiro? É pesado. Quem fica conversando com a conversa depois que come, elimina aquilo, porque aquilo ali já é um sinal de que aquilo ali não é para você. Porque o que é para mim, às vezes não é bom para o outro. Então, o que eu aprendi em relação à alimentação, que é um dos 3 pilares do Ayurveda? Que não é porque é saudável que seja indicado para o meu biotipo físico. Por exemplo, eu comia muito iogurte, porque o iogurte é saudável, eu mergulhava, que eu mesmo fazia o meu próprio iogurte e comia, mas para cá, faloxa, por o iogurte refrigerar os pulmões, porque ele é frio e ele age especificamente na questão pulmonar também, né? Eu comia achando que era positivo, que eu estava comendo alguma coisa saudável, mas não. Então aí a gente tem que fazer essa avaliação e ver. Então assim, se você está precisando de uma energia de impulso, ficar mais agitada, mais num momento de vida que você precisa dessa energia que o alho e a cebola tem, vem. Né? E a questão do ovo, não desconheço. Eu sei que o ovo é pesado também, né? O ovo é pesado, mas é uma proteína fácil e barata, né? Então a gente também tem que considerar isso, porque em prática, né? Às vezes é melhor comer um ovinho que quebra ali e está mais saudável do que comer uma comida que está 5 dias dentro da geladeira fermentando. Então tudo isso tem que ser considerado, né? A nossa logística também, porque não é fácil. Não é fácil comer a quantidade de proteínas que precisamos todo dia, né? Comer saudável, comer sem conservante. Por favor. Na questão da respiração, o terceiro exemplo do Ciane, eu queria falar um pouquinho. Vamos voltar. Na prática, vamos voltar, vamos lá fazer ela então. Temos tempo? Não temos tempo. Vamos ver. Eu vou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu posso falar em particular com você depois? Como é que é seu nome? Milton. Podemos conversar depois? Tá. Deixa eu ver. É astrologia.ayurveda. Astrologia.ayurveda. Mais alguma?
vezes a gente tem um dosha mais predominantemente mental e um dosha mais predominantemente corporal. Com certeza eu tenho um kapha dosha, que é no corpo, mas a mente é mais vata. Então, para minha sorte, os dois são frios. Então, aí o tratamento vai ser mais fácil. Mas se eu tenho que fazer um tratamento para um dosha que é o oposto à hora do meu corpo, já é mais complicado, porque o meu corpo ele precisa de uma energia, mas que o tratamento requer outra. Então, a gente tem que, por isso que a gente estuda as plantas. Lá no segundo ano do curso, a gente tem a disciplina de Dravya Guna Vigyan, que a gente estuda todas as propriedades e a qualidade das plantas, porque tem algumas plantas. Por exemplo, o gengibre. O gengibre seco, ele agrava a vata. E o gengibre fresco, né? Fresco, ele agrava a kapha. Então, se a pessoa está com o kapha agravado, aí, se ela comer o gengibre seco, para ela é mais positivo, mas se ela comer o gengibre fresco, aí ela vai ter um resultado mais lento. Então, aí, às vezes, por isso que a gente tem que cuidar, porque, às vezes, o tratamento ou alguma coisa que a gente come equilibra um dosha, mas desequilibra outro. Então, é na observação mesmo, ou ter um acompanhamento. Mas a lógica é essa, né? Então, a ideia aqui é trazer essa ideia de pensar. Eu trabalho com um grupo de saúde mental, com uma equipe multidisciplinar, que eu trago justamente esse pensamento. Como é que a gente vai fazer as nossas escolhas? Elas têm que ser mais conscientes, baseadas em quê? Essas teorias são simples, né, que já nos ajudam a fazer as nossas escolhas de forma mais consciente. Mais alguma coisa? Algum comentário? Algum questionamento? Alguma oposição? Importante. Hoje eu tive um debate lá, mais caloroso lá. Por favor. Eu identifiquei um pouco com o Rafa, mas eu entendi, não sei se eu entendi bem, que ele é mais lento, tende a procrastinar mais. Sim. E o acordar é mais difícil, eu sinto muito. Então, acordar às 5:30 da manhã para mim é agressivo. Sim. Sofrimento. É. Sofrido demais, né? Então, como é que a gente lida com isso? Que horas você dorme? Eu durmo 11h30. É tarde, né? Se você conseguisse dormir às 10, com certeza seria menos sofrido acordar às 5:30. Nossa, mas ainda já fiz esse Sim. teste. Sim, mas é. Eu acordar cedo, pra mim, desde criança, sempre foi um problema. Eu não consegui estudar de manhã, por exemplo. Sim. Sempre foi difícil demais. E aí, quando dá 10 horas da manhã, é o horário que a mente funciona. De 10 às 2 da tarde. É a hora de vida, né? Que a mente é chave. Tá vendo como ela se reconhece? Faz sentido? E então, aí a gente pode trabalhar algumas outras questões de alimentação, tentar trazer esse horário da higiene do sono, fazer uma higiene do sono melhor, trabalhar a alimentação, para ver se fica menos pior para você. Mas você é kapha, a natureza não muda, vai ser sempre assim, mas a gente pode suavizar, ter mais qualidade de vida. Vai mudar totalmente? Não vai, mas a gente pode trazer algumas coisas que podem suavizar essas emoções, esses sentimentos, sensações. Alguém se identificou com algum dosha aqui também? Eu sou pita. Total. E aí o café é indicado? Boa. Aí vai estimular mais, né? Porque ele está dentro daquela categoria de alimentos que são estimulantes. É o hábito. Mas aí eu tenho uma dica do café. Quem é que toma café? Eu. Quem é que é viciado em café? Eu. Aí o que a gente faz? A gente toma um café com leite
E cardamomo, porque pita, quem toma leite, às vezes dá só o intestino, né? Coloca leite de coco. Pode ser, porque o leite, como ele não é frio, ele não vai baixar o pita. Coloco leite de coco e óleo de coco no meu café. Pronto, é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. E o cardamomo também, que é uma sementinha trituradinha, que ela ajuda a tirar as toxinas do café, ela dá uma quebradinha assim na questão estimulante. O Carlos está aqui, muito obrigada a todos. Obrigada.